Olá, vamos nesse vídeo estudar uma importante estratégia, inclusive uma das principais e mais interessantes estratégias presentes na caixa de ferramentas de um analista quantitativo, ou de um quant trading, que é a estratégia conhecida como estratégia de arbitragem estatística. Essa estratégia ela é muito utilizada pelos traders quantitativos devido à sua grande capacidade de retorno financeiro, caso você siga as considerações impostas pela estatística. Então a gente tem aqui duas palavras. A palavra arbitragem, que na economia, inclusive, significa uma operação livre de risco. Atenção, isso na economia, Quando a gente fala de arbitragem na economia, significa que eu compro um determinado ativo em um mercado, por exemplo, vou chamar aqui o mercado M1, eu comprei uma determinada mercadoria, produto, commodity, pode ser ação também, pode ser uma moeda, enfim, eu compro alguma coisa no mercado e devido à ineficiência natural do mercado mais amplo, do mercado global, por exemplo, aqui é um mercado em um país qualquer, vamos supor que aqui seja no Brasil, e eu compro essa mercadoria ao preço C1, depois eu pego em um outro mercado, como o mercado americano, esse meu mesmo bem aqui está valendo mais caro aqui no mercado americano, por exemplo, está valendo C2. Então, o que eu faço? Eu compro barato aqui por C1 e vendo mais caro em C2. Veja que isso aqui é uma operação livre de risco. Por quê? Porque é o mesmo produto que eu estou negociando em dois mercados diferentes. Só que eu entro numa condição como essa se eu observar essa discrepância de preço entre os mercados. Então isso aqui é um tipo de arbitragem. É uma arbitragem aí que a gente costuma utilizar na economia. Então, nesse caso, a gente tem uma situação livre de risco, porque nós conseguimos observar uma determinada discrepância entre preços e fomos rápidos o suficiente de conseguir fazer aqui uma transação financeira visando a obtenção de ganhos financeiros num processo como esse, comprando mais barato e vendendo em outro mercado mais caro, por exemplo. Então veja, eu tenho arbitragem, mas tenho a palavra estatística. Então o que acontece? Eu vou ter que ter uma situação que eu sei que vai aparecer um desequilíbrio, então eu tenho que observar esse desequilíbrio a partir de ferramentas estatísticas. As ferramentas estatísticas vão permitir a gente identificar sinal amarelo, sinal vermelho para uma situação de desequilíbrio aí qualquer. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos partir de ferramentas estatísticas, de econometria, de séries temporais, também ferramentas computacionais, que já tem toda a parte teórica, toda a parte metodológica de funcionamento dos modelos estatísticos implementados, como, por exemplo, a gente tem a ferramenta Python. Python já tem muitas bibliotecas prontas para trabalhar com econometria e com várias análises de arbitragem estatística. Nós temos a ferramenta R, temos a ferramenta MATLAB. Essas duas primeiras, Python e R, são gratuitas, porém a MATLAB é uma ferramenta paga, a gente tem que pagar para usar essa ferramenta, que também é muito útil e muito fácil de utilizar dentro aí dos estudos de arbitragem estatística. E para você entender aí a utilidade dessa arbitragem estatística, de eu fazer alguma coisa semelhante a ser livre de risco, só que dentro desse universo estatístico ou computacional, que a gente implementa toda a estatística em ferramentas computacionais para a gente tirar proveito das possíveis ineficiências que a gente está analisando ali no momento no preço, então a gente vai agora ser capaz de fazer esse tipo de arbitragem estatística. E um dos exemplos mais clássicos aí de estudos de arbitragem estatística se deu aqui no ano de 1980. No ano de 1980 surgiu as estratégias de pair trading ou de long and short, que é um tipo de estratégia de arbitragem estatística onde a gente tem uma ponta comprada, que é long, e uma ponta vendida, que é short. Então a gente faz aí, como o nome está dizendo, olha, par, pares de trade, você compra numa ponta, vende na outra ponta, visando o equilíbrio futuro que, com base em parametrizações estatísticas, você tem que ter uma certa garantia desse futuro equilíbrio ser estabelecido. Isso porque a estatística ela vai dar esse respaldo metodológico de equilíbrio da situação ali do evento que você está trabalhando. Então, por causa desse futuro próximo bem comportado, segundo alguns vieses metodológicos e estatísticos, a gente pode chamar isso de arbitragem, porque a gente já tem um controle melhor ali do nosso risco e temos uma garantia estatística daquele nível de equilíbrio, tudo bem? Como nossos ativos financeiros podem ser ações, podem ser carteiras de ações, inclusive, a gente vai estar trabalhando com preços. Os preços que eles conseguem condensar muitas informações provenientes do mercado como um todo. A gente consegue condensar muita coisa no preço. E do preço a gente vai extrair os retornos financeiros
Por exemplo, durante a transição de um dia. Então, de um dia para o outro, eu tenho uma variação de um preço de uma ação, por exemplo, da Petrobras. Então, a Petrobras tem um preço num dia, no outro tem outro preço. E essa diferença de preço vai fornecer para a gente os retornos, informações de retornos. Então, com base nos retornos, eu posso identificar comportamentos estatísticos que vão permitir eu utilizar, fazer uso de arbitragens estatísticas. Agora, veja, eu tenho que fazer esses estudos entre mercados, ou eu posso fazer esses estudos também em apenas um único mercado. Posso combinar vários ativos com um certo comportamento, como, por exemplo, ativos cointegrados, ativos que possuem um certo nível de movimentação conjunta. E esse nível de movimentação, esse comportamento parecido, a gente procura garantir uma estabilidade no médio e longo prazo para podermos tirar alguma vantagem em cima de algum desvio ou em cima dos horizontes de variabilidade dessas estratégias. Esses tipos de estratégias são uma das mais intuitivas para facilitar a gente a entrar nesse universo quant trade, né? A ter essa percepção da conexão da estatística dentro das nossas operações no mercado financeiro. Aí, por exemplo, trabalhar com o preço de um único ativo é algo não tão fácil assim, porque o preço pode estar deslocado, o preço pode não ser aquele preço realmente intrínseco àquele ativo, o preço pode estar ou barato, né, ou caro, porque na verdade a gente tem o valor, né, o valor do ativo e temos o preço que está sendo negociado atualmente no mercado. O valor, o nome já está dizendo, é quanto ele realmente vale. Efetivamente, é algo intrínseco àquele ativo financeiro. Porém, o preço é o que a gente negocia no mercado atualmente. E se houver uma discrepância entre preço e valor, a gente pode observar isso através de fluxos de caixas descontado, fazer análises fundamentalistas. Isso aqui não é tão simples, né? É algo que leva tempo, é algo que envolve muito conhecimento, em múltiplos, por exemplo, a partir dos estudos da rentabilidade e do desempenho das empresas, enfim, é algo que envolve muito estudo. Então, estudar os preços em si tem uma complexidade, mas quando a gente conecta o preço, não é, de um ativo com o preço de outro, a gente, por exemplo, faz a divisão de um preço por outro, a gente, por exemplo, estuda dois ativos de um mesmo setor, ou dois ativos, um sendo ordinário e o outro sendo preferencial, por exemplo, aqui, olha, é Petrobras preferencial, né? E eu posso pegar agora a Petrobras aqui, a Petrobras ordinária. E eu sei que esses dois ativos andam muito parecidos, andam muito juntos. Se eu dividir o preço da Petrobras preferencial pelo preço da Petrobras ordinária, por exemplo, P4 por P3, se eu dividir todos os preços e, por exemplo, fizer análises estatísticas desses preços, eu tenho uma capacidade maior de previsibilidade se eu fizer combinações de estudos estatísticos de arbitragem do que se eu só pegasse, por exemplo, o preço da Petrobras 4 ou da Petrobras 3. Eu combinar esses dois ativos torna algo mais independente. Eu não preciso acertar no valor em si para saber se o preço está sobrecomprado ou sobrevendido, por exemplo. Porque o que é interessante a gente fazer? A gente quer comprar quando os preços estiverem muito baixos, porque os preços depois tendem a retornar a um preço médio, e a gente quer vender quando os preços subirem demais, né? Eles subiram muito e depois eles tendem a retornar a um valor médio aqui, essa região média. Então a gente quer identificar isso, só que identificar isso de um valor desses de preços em si não é tão fácil. Mas, como eu já disse, se eu pegar a divisão entre esses dois preços, né? A relação entre preços relativos, que é isso aqui, olha, essa medida de informação de série temporal tem a capacidade de fornecer para mim informações de uma maneira neutra, de uma maneira desprendida aqui dos fundamentos entre valor e preço. Então, a partir de tal, eu consigo ter um controle maior da minha arbitragem estatística. Também existem outras maneiras de eu fazer a neutralidade do mercado, de eu ficar neutro segundo as movimentações do mercado, fazendo alguns tipos de operações, de combinações entre esses ativos. Isso é muito interessante. Então, com base nisso, eu ainda tenho um grau maior de força de independência para garantir que essa estratégia de arbitragem, né, que aqui a gente tem essa ideia de livre ao risco, que não é tão assim livre de risco na prática, mas a gente tem algo sobre muito controle, algo que de imediato a gente sabe quanto podemos perder e também o nosso horizonte de ganho. Tudo isso está bem definido de antemão para a gente fazer os nossos traders quantitativos. Então todos esses assuntos são muito interessantes e fornecem um espaço de trabalho muito curioso, muito amplo e muito conectado com diversas áreas como matemática, estatística, computação. Então pode ter certeza que se você quiser se tornar um trader quant, né, um trader quantitativo, você precisa entender muito bem sobre a arbitragem estatística. Tudo certo? Aí, para finalizar aqui o nosso vídeo, algo que deixa tudo isso aqui de forma harmoniosamente funcionando bem é esse comportamento estacionário das coisas. Por exemplo,
Se eu conseguir, a partir da relativação, né, a partir do preço relativo de dois ativos, conseguir garantir um certo grau de comportamento estatístico, como, por exemplo, uma cointegração entre esses dois pares, cointegração aqui, entre esses dois pares, se eu tiver isso, eu consigo estabelecer um certo grau de variabilidade entre esses preços relativos e, a partir de tal, se algo se distanciar muito desse nível de equilíbrio aqui, ó, esse X médio, eu consigo tomar algumas ações para visar esse equilíbrio ser estabelecido depois no médio e longo prazo, que é essa região aqui que eu estou definindo para o futuro, por exemplo. Isso daqui fica bem mais claro, inclusive no meu curso que eu tenho, o curso de Long and Short. Eu estou deixando o link aí embaixo, caso você queira se aprofundar nesse tipo de assunto. E esse tipo de assunto é essencial para todo e qualquer analista quântico, como eu já mencionei. Então, se você tiver interesse em querer de se debruçar nessa parte de Quantum Trading, pode ter certeza que esse curso vai ser muito útil para você e vai encurtar bastante seu caminho aí de aprendizagem e de estudos. Tudo certo? Tudo isso aqui, olha, nada mais é do que um equilíbrio futuro. Essa região daqui é a região que eu tenho o equilíbrio. Eu observo um desequilíbrio aqui no passado, entro atuando, por exemplo, aqui o preço subiu demais essa região. Se ele subiu demais, eu faço uma venda visando esse equilíbrio daqui. E essa venda que eu faço é com base no quê? É com base nessa combinação aqui de pares de preços. Isso daqui, claro, não vai ficar tão fácil assim de você perceber tudo, conectar todas essas ideias, mas você aí já tem uma visão geral de como é que funciona o tipo de arbitragem estatística. Então a gente vai e faz o quê? Para resumir tudo, a gente vai pegar pares de preços, isso para alguns níveis de especificações e detalhamentos de métodos que a gente vai precisar. Então a gente vai pegar essa divisão, essa razão aqui de preços, vai ver se esse comportamento respeita algum tipo de estatística, como por exemplo a cointegração. E a cointegração está garantindo questões de estacionalidades, que a gente não está entrando bem ao detalhe, mas a gente tem essa garantia. No caso aqui, a estacionalidade dos ruídos, entre uma regressão entre esses pares, isso aqui é só para adiantar alguma coisa, e com base nessa ideia a gente tem uma garantia de equilíbrio relativamente forte, né? Como aqui no mercado financeiro nada é 100% garantido, a gente só tem ali uma capacidade de controle em níveis de segurança quantificados sobre o ponto de vista estatístico, que garante uma esperança estatística favorável no médio e longo prazo para os nossos traders. Então, se a gente tiver tudo isso aqui de forma harmoniosamente trabalhando bem, a gente vai conseguir garantir aí um tipo de arbitragem estatística. Nesse caso aqui a gente está fazendo dois ativos, né? É um par trade, então a gente tem uma arbitragem estatística em cima de um par de ativos. Atenção que isso aqui pode ser feito para carteiras de ativos, pode ser feito para vários tipos de mercados também distintos, né? Isto é, ativos que têm um certo grau de conexão de algum modo, e portanto, a partir de tudo isso, né, a gente vai conseguir fazer os nossos estudos e traders de arbitragem. Tudo certo? Espero que esse vídeo tenha ajudado você a compreender um pouco melhor com relação à arbitragem estatística. Se quiser se aprofundar, clique no link abaixo de um curso completo de long e short utilizando o método de cointegração. Aguardo você nos próximos vídeos. Até mais!